isso que quanto mais tempo de pecado, mais difícil será essa minha conversão. Porque eu pouco a pouco vou acreditando que eu não consigo mais viver sem pecado. É uma técnica terrível. Por isso que o demônio investe milhões e milhões e milhões. E por isso, eu citava ontem aquele número de 19 milhões de pessoas que participaram daquele programa. E por isso daí dá para ter uma ideia. E aqui, gente, tem coisa muito séria. Dá para se ter uma ideia do número de pessoas envolvidas nesse projeto do demônio para destruir-nos, acabar-nos, aniquilar conosco. Ele está furioso, ele tem um projeto claro e definido, e o padre Roberto lembrava que hoje as declarações oficiais do Vaticano, e nesse projeto dele, ele tem desde essas religiões de cultos satânicos, explicitamente satânicos, hoje já com uma grande influência na música, especialmente determinado tipo de música mais propícia para isso. Nós sabemos que há um tipo de rock que é profunda e absolutamente satânico, que prega o mal, que elogia Satanás, que elogia o demônio, que tem frases inteiras de adoração ao demônio, que tem rituais de adoração ao demônio nesses shows de rock. Nós sabemos que o próprio funk tem muitas e muitas influências malignas, e que isso vai entrando no ouvido da pessoa, e a pessoa depois não sabe por que ela se transforma. Quanta mãe e quanto pai chega para a gente e fala: padre, meu filho era uma pessoa boa, mas pouco a pouco ele foi se transformando, ele foi se tornando uma criança rebelde. E aonde que começou isso? Gente, ele é o pai da mentira. Se ele está desde criança hoje tentando seduzir, olha o quanto ele consegue seduzir, além daquilo que nós já falamos e que não vou repetir. Além do grande projeto de destruição da infância, através da televisão, de desenhos e de programas específicos. Os malefícios que ele vai incutindo quando uma criança pequenininha, de 2, 3 aninhos, compra uns chicletes, molha a língua, aquele papelzinho, e faz uma pequena tatuagem. Está na palavra. O ser humano não pode fazer tatuagem, porque o profeta Isaías diz: você está tatuado nas mãos de Deus. Deus já fez tatuagem com você? Então começa com uma pequena tatuagem e depois vai aumentando. 99% de todos os meus filhos e filhas que têm tatuagem, porque vieram da rua e fizeram tatuagem, tem um símbolo demoníaco no seu corpo. Uma bruxa, ou uma cruz ao contrário, ou o dragão, ou uma demôniazinha que não me lembro o nome, que todos eles sabem bem o que é, ou a teia de aranha, ou o tal do tribal. E assim uns montes. A grande maioria deles, 99%, que tem tatuagem, tem um desenho demoníaco gravado no seu corpo. Pois a você também eu digo, tem jeito. Eu tenho um filho, ele irá na tenda daqui a alguns dias, chama-se David. Hoje é consagrado de Betânia. Veio como filho, fez uma linda caminhada, acabou namorando uma postulante que depois se consagrou, ele também consagrou-se, casou-se, e quem presidiu o casamento deles foi Dom Antônio Wagner, bispo de Guarapuava, com mais 3 sacerdotes. Esse rapaz tinha várias tatuagens no corpo. E agora o que fazer? Dom Wagner sugeriu, já que não tem como apagar, tem como fazer outra em cima, não tem?
Então lá onde ele tinha um demônio, hoje tem desse tamanho, São Miguel Arcanjo na perna dele. Lá onde tem aquela aranha, hoje tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Santíssima Trindade. Lá onde tinha a bruxa, hoje tem uma linda imagem de São Bento. Então, meus irmãos, é possível até quem já fez. Se você não fez, pelo amor de Deus, nunca faça. Nunca faça. Ah, mas o que tem? É só um modismo. O que tem? É só um desenhinho no meu corpo. Ô meu irmão, leve as fitas do retiro que nós fizemos há poucos dias rezando a vida aqui. O seu corpo é templo do Espírito Santo. O seu corpo é morada de Deus. Jesus Cristo morreu e derramou o sangue dele para que o seu corpo tivesse valor. Você não tem esse direito de deixar nenhuma marca, nenhuma, a menor das menores marcas do demônio não pode estar no seu corpo, porque somente Deus foi capaz de assumir um corpo e de assumir naquele corpo a sua enfermidade, o seu pecado, o seu sofrimento, o seu vício e encravá-los na cruz do Calvário. Então por isso eu não posso deixar meu corpo dominado por isso. Há muitos anos atrás eu tive uma visão no encontro, já falei isso em vários lugares, que me impressionou muito, porque o tema do encontro era um curso de teologia, se não me engano, que eu estava dando. E o tema era a igreja viva de Deus Pai. A igreja como dom, a igreja como obra do Espírito Santo, a igreja como um desejo de Jesus que afundou sobre a fé de Pedro. A verdadeira igreja. E Deus me deu uma visão. Eu vi uma cachoeira, a cachoeira mais linda que eu já vi na minha vida. E o Senhor me mostrou uma cachoeira imensa que descia com aquelas águas de longe, aquilo branco, bonito. E o Senhor me mostrou a cachoeira e me mostrou 3 grupos de pessoas. O primeiro grupo de pessoas estava lá longe da cachoeira, bem longe. Aquela água caindo, espirrando água, e eles lá, seco. Aquele grupo, um grupo imenso, seco. O segundo grupo de pessoas estava na beira da cachoeira, sentado na grama, numa pedra, mas eles estavam molhados, porque a cachoeira, quando ela bate no chão, ela respinga. Então eles não estavam na cachoeira, mas eles estavam molhados. E o terceiro grupo estava nadando dentro daquele lago, naquela cachoeira, nadando. E Deus disse assim: quem são, Senhor? E ele disse: aqueles que estão longe são os ateus. 2/4 da humanidade completamente ateu. Hoje já se fala em 3/5 da humanidade ateu. Não acredita em Deus, nem no Deus dos cristãos, nem no Deus dos muçulmanos, nem no Deus dos judeus, que é o mesmo dos cristãos. O nosso tem Jesus também. Então aqueles lá são as pessoas que vivem sem Deus, as pessoas que ignoraram Deus da sua vida, vivem como se Deus não existisse. A cachoeira está aqui, mas eles estão lá longe, estão com sede, estão sujos, mas estão longe da cachoeira. Senhor, e quem são aqueles que estão na beira da cachoeira? Aqueles são os que, embora não pertençam à minha igreja, formalmente a minha igreja, pertencem a igrejas que estão ligadas a mim. Muitas igrejas que não foram fundadas por Jesus. Nós conhecemos o nome dos fundadores. Foi fundado pelo bispo fulano, foi fundado pelo pastor cicrano. São igrejas cristãs. São igrejas que acreditam em Jesus. Aqui no Brasil nós temos muitas. Assembleia de Deus, Presbiteriana, Universal do Reino de Deus, muitas igrejas.
que não têm essa comunhão plena na nossa fé, mas que estão na beira dessa grande cachoeira e estão encharcados, porque respinga água neles. E por isso há muitas curas e muitos milagres. Eles estão completamente molhados. E aí, já sabendo a resposta, mas meio petulante, eu perguntei para Deus: e os que estão lá dentro? A gente gosta de ouvir elogio. Jesus disse: a minha igreja. E eu fiquei assim feliz que nem vocês. Que alegria no meu coração. Eu não era padre ainda. Eu estava no segundo, terceiro ano de teologia. Que alegria para mim, que reforço para mim, saber que eu pertenço àquela igreja que Jesus fundou. Mas aí Jesus me aprontou uma. Ele me fez chegar bem perto da cachoeira. E eu fui chegando com medo. E ele me mostrou nós lá dentro da cachoeira. E eu fui vendo todo mundo que eu conhecia, que eu sabia que era católico. E eu fiquei feliz. E por um momento, o Senhor me deu uma graça de parar a água da cachoeira. Porque a água, quando está mexendo, fica borbulhando. E um lago, quando está com a água mexida, você não vê o que está lá dentro direito. E quando parou aquela água que eu vi, nós católicos, eu fiquei muito triste. Porque todos estávamos vestidos com uma roupa plástica, transparente do pé na cabeça. Era um uniforme plástico, como se fosse uma roupa de astronauta. Estava dentro da cachoeira, sentia a água bater, via a água bater, mas saía de lá, tirava o plástico, estava completamente seco. E aquilo me doeu profundamente no coração, porque esta, infelizmente, para mim, continua sendo uma visão muito atual da nossa igreja. Nós estamos dentro da cachoeira, mas estamos impermeabilizados, plastificados pelo pecado.